É a nossa resistência às circunstâncias que causa o nosso sofrimento. Esta é a frase de um ser muito iluminado, um ser desperto, um mestre ascensionado. Nós vamos falar hoje sobre a resistência e como superá-la. Saudações, professor Gabriel Menezes falando. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós abordamos o místico, o espiritual e o científico para unir todas as contradições e paradoxos e chegar ao bem comum da evolução, do crescimento e do despertar, para que você encontre a sua forma de espiritualidade livre de todo e qualquer dogma, livre de toda e qualquer crença que te puxa para baixo. Hoje vamos falar da resistência. A resistência à mudança, a resistência a largar algo que está nos fazendo mal, a resistência das pessoas em buscar ajuda, em buscar cura, em buscar transformação e mudança. Como superar a resistência de si mesmo e como superar a resistência dos outros. É sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, precisamos entender o que é, afinal, a resistência. Como aquela frase que eu citei logo no começo do vídeo, é a nossa resistência às circunstâncias que causa o nosso sofrimento. Essa é uma frase do Buda. Independente de crença ou religião, esta é uma frase que carrega uma sabedoria muito profunda, que está sobre uma filosofia zen de viver. E hoje nós temos o zen como um símbolo à paz, à calma, à tranquilidade, a não deixar nada nos abalar e nos afetar. E a resistência é uma das coisas que mais nos afeta. Mas vamos primeiro olhar um pouquinho de psicologia e neurociência para entender o que exatamente é a resistência. A resistência está diretamente ligado ao que nós chamamos de rede de modo padrão. O que é a tal da rede de modo padrão? A rede de modo padrão é uma forma habitual, usual, na qual o seu cérebro opera 80% do tempo, 100% da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Até hoje, você é o que é pela forma como o seu cérebro se comportou, criando sua identidade baseado no seu nome, no seu sobrenome, na sua profissão, nos seus relacionamentos, naquilo que você aprendeu na escola, na religião, nos títulos que você tem, nos diplomas que você carrega. A sua rede de modo padrão, ela foi sendo alterada, sendo moldada, a palavra é essa, a partir desses construtos, destes aprendizados. Então, você pensa dentro desses padrões, incluindo as sombras e luzes desses padrões, e quando eu quero falar disso, tanto as crenças que te empoderam, como as crenças que te enfraquecem. Por exemplo, você tem uma crença muito forte dentro de uma religião em Deus. Essa é uma crença empoderadora, a fé em algo maior. É maravilhoso. Mas se isso vem carregado de um monte de dogmatismos, de o que é certo, o que é errado, de separação, não, o meu Deus é mais verdadeiro que o seu, você é pecador, eu sou santo. Se isso te joga dentro de um padrão como esse, isso aí já é o lado sombra dessa crença, dessa fé, dessa religião, qualquer que seja ela. Nós temos que aprender a lidar bem com as sombras para superá-las e trabalhar na luz para realmente tirar o que nos faz melhores humanos dentro da religião, se essa religião nos fomenta ao espiritual, à evolução. E aí, dentro desse modus operandi, incluindo todas as sombras e as luzes das suas crenças e das suas formações, do seu ceticismo, enfim,
você foi formando de uma maneira quase sólida o teu ego. Porque a rede de modo padrão nada mais é que o nosso ego. O ego nós podemos definir como o construto mental que você chama de eu. Ou seja, é a construção mental ao longo do que você aprendeu, viveu, estudou, se formou, se relacionou e experimentou, foi construindo o seu eu, o seu ego, a sua identidade, aquilo pelo qual você se identifica e se entende no mundo. Então a resistência está diretamente ligada a essa rede de modo padrão e ao ego, porque qualquer coisa que te tire deste padrão, que te jogue dentro de um outro padrão totalmente diferente, você está entrando no novo e é como se você matasse um pedacinho do teu ego. Vamos imaginar o ego, já que ele forma a sua identidade, metaforicamente falando, como se ele fosse o seu corpo. Cada crença, cada pensamento, cada sentimento, cada aprendizado e experiência que você teve ao longo da sua vida representa um órgão seu. Alguns órgãos maiores, outros órgãos menores, incluindo os membros. Por que eu uso essa metáfora? Porque o nosso cérebro reptiliano, a nossa mente mais instintiva e primitiva, ela luta contra as coisas que ameaçam as nossas crenças e nossos egos, tal como estivesse lutando pela própria vida, tal como estivesse tentando preservar e manter a sua própria saúde e o seu bem-estar físico. Então, vamos supor que você tenha a crença de que dinheiro não dá em árvores. E, representativamente falando, essa crença ela seria equivalente ao seu dedo indicador. É uma metáfora, deixando bem claro. Se alguém chega para você e fala, não, dinheiro dá em árvore sim, afinal de contas, o processo de criação do papel vem da celulose, que é retirada das árvores e não sei o quê. Por mais lógico que possa parecer, parte do seu ego ainda vai lutar contra aquilo porque tá muito forte nele. Não, dinheiro não é fácil, não é uma coisa que eu vou pegar numa árvore. E aí, qualquer coisa que ameace isso é como se fosse uma ameaça a vir cortarem seu dedo indicador. Entende? Então, de forma bem sucinta, resistência nada mais é que a tentativa do nosso ego em se agarrar ao conhecido. Qualquer coisa diferente do conhecido, de tudo que você viveu, de tudo que você sentiu, de tudo que você experimentou, o seu ego, ele teme, ele tem medo, ele refuta, ele afasta, ele se protege, ele até luta contra. Por quê? É o tal do medo de ir para o desconhecido, para aquilo que você não está habituado a operar, aquilo que você não está acostumado a viver e conhecer. E aí, entendendo que a resistência nada mais é que a tentativa do nosso ego de se agarrar ao conhecido, é importante a gente observar que ao longo da nossa vida a gente operou dentro de certos padrões e todos esses padrões eles têm ganhos secundários. Por exemplo, a ansiedade. Se você viveu num ambiente onde a ansiedade era valorizada, por exemplo, você, por ser uma pessoa extremamente ansiosa, por mais que isso faça mal ao teu corpo, esteja adoecendo o teu corpo físico e mental, quando você está num ambiente onde essa ansiedade é valorizada, por exemplo, num ambiente corporativo onde a busca por metas, resultados é muito grande, então naturalmente uma pessoa ansiosa ela vai estar sempre correndo, ela nunca vai parar, ela nunca vai descansar, ela tem medo de perder aquilo, ela tem medo de não conseguir, então ela vai se matar de trabalhar. E é natural que com o tempo essa pessoa ela possa ser reconhecida, parabenizada, promovida, ou seja, obtenha ganhos secundários naquele ambiente por conta da ansiedade dela. Então há uma vantagem dela em ser ansiosa. E ela não conhece como operar na melhor performance, como ter uma boa produtividade fora da ansiedade. Ela não sabe como operar isso. Então é natural que ela vai ter uma resistência a vencer a ansiedade, porque a ansiedade
é esse medo de mudar para algo desconhecido. E a resistência vem dessa tentativa do ego de ficar se agarrando ao conhecido. Então há uma luta interna, um conflito interno muito grande. Um lado seu sabendo que a ansiedade está te dando gastroenterite, burnout, você está tomando remédio calmante. O outro lado seu, normal, isso é normal viver aqui dentro desse padrão. E aquele outro lado querendo superar isso, querendo vencer isso. Então, dois lados conflitando, um querendo ficar porque é o status quo, é o comum. É como o seu corpo, sua mente já está tão acostumada a operar que ela não conhece diferente daquilo. E o outro lado, sabendo que aquilo faz mal, sabendo que aquilo está lacerando tua carne, querendo mudar. E aí a resistência nasce, nessa luta entre as duas partes de você. E aí isso causa muito sofrimento, mas muito sofrimento. Porque tem um lado seu querendo mudar e outro não querendo mudar. Você tenta tudo, vai para terapia, toma remédio, busca isso, busca aquilo, mas não consegue. Então, para você vencer essa resistência de mudar, de transformar, você tem que ter coragem de mergulhar no novo. Você tem que ter coragem de mergulhar no desconhecido. Mas para obter essa coragem, primeiro você tem que olhar para os ganhos secundários, as vantagens que você está obtendo de viver dentro daquele padrão. Por exemplo, uma pessoa que tem um determinado padrão de doença e graças àquela doença, ela tem a atenção da família dela o tempo todo, as pessoas cuidam dela. Ela vai criando uma codependência das pessoas em relação a ela e ela em relação às pessoas, que mesmo que ela queira se curar para viver bem, tem um lado subconsciente dela que sabe que se ela se curar, ela não vai ter mais necessidade de ter aquele carinho, aquela atenção, aquele cuidado. Então, mesmo que esse lado forte dela, que é o lado consciente, que saiba que ela precisa se curar, que ela precisa mudar, que ela precisa transformar, mesmo que ele queira fazer o movimento, tem um lado subconsciente que representa 80% da nossa mente, 20%, de 10 a 20% é consciente e o de 80 a 90% é o subconsciente. É como se tivesse um soldadinho lutando contra, sei lá, 9, 10 soldadinhos. Então esse soldadinho sabendo, olha, o caminho para a cura é esse, eu preciso seguir nessa direção, eu preciso meditar todo dia, eu preciso orar e vigiar meus pensamentos todo dia, eu preciso me depurar, evoluir moralmente, eu preciso buscar ajuda, eu preciso tomar um remédio, eu preciso fazer dieta. Esse um soldadinho falando isso porque sabe que isso é importante para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua cura. E aqueles outros soldadinhos como uma multidão falando, não vai, é novo, é desconhecido, é diferente, eu tenho medo, eu não sei como é viver lá. Então, primeira coisa que você precisa se perguntar, se você está tendo resistência de mudar qualquer coisa na sua vida. Aí quando eu falo qualquer coisa, é qualquer hábito. Eu quero ir para academia, mas não consigo. Eu quero fazer dieta, mas não consigo. Eu quero meditar todo dia, mas não consigo. Eu quero fazer isso, aquilo lá, eu não consigo. O segredo, o maior segredo, tá? O maior segredo para você conseguir superar essa resistência é primeiro você refletir, meditar, pensar, analisar consigo mesmo. Quais são os ganhos secundários de eu estar obeso, de eu estar sedentário, de eu estar ansioso, de eu estar doente? Quais são os ganhos secundários? Quais são as vantagens que eu estou obtendo disso? Aí uma vez você identificando as vantagens, os ganhos secundários, você precisa se perguntar, é possível manter esses ganhos secundários mais saudável? E que outros ganhos eu vou obter se eu estiver mais saudável? Se eu não for mais uma pessoa sedentária, quais são os outros ganhos que eu vou obter disso? Eu vou poder fazer aquela trilha que eu sempre quis, eu vou poder voltar a correr, eu vou poder voltar a, sei lá, fazer um esporte que eu sempre gostei e não tive tempo, eu vou poder me sentir bem.
E eu vou conseguir manter, por exemplo, na ansiedade, eu vou conseguir manter minha produtividade, mas de um lugar de maior clareza, de maior autocontrole e equilíbrio emocional. Porque hoje eu tenho um ganho secundário de sempre ansiosa, buscar mais, estar sempre fazendo. Por outro lado, eu perco o foco facilmente, eu perco a concentração muito rapidamente. Eu me vejo muito tempo murmurando, me preocupando, isso cobra muito da minha saúde mental. Então você tem que olhar... Desculpa, deu um pigarro aqui. Você tem que olhar para os ganhos secundários dessa coisa que está te fazendo mal, perceber que esses ganhos secundários são todos ilusórios, porque você pode continuar mantendo esses ganhos secundários e muitos outros ganhos quando você mudar para o novo padrão e você refletir, escreve mesmo, bota lá o ganho secundário principal e bota os outros montes de ganhos que você vai obter. E debaixo do ganho secundário de se manter no status quo, nesse padrão que está te fazendo mal, você colocar outras desvantagens que você está obtendo. Por exemplo, hoje, com ansiedade, eu me sinto o tempo todo angustiado e não consigo parar para estudar, para ler. Quando eu viajo, eu não consigo curtir. Bota tudo isso abaixo do ganho secundário. Ah, eu sou ansioso, mas eu tenho muita produtividade. Sou uma pessoa muito zelosa e cuidadosa. Tá, bota lá, o ganho secundário. Embaixo coloca todas as desvantagens. Ah, eu tô sempre me preocupando com coisa que não existe. Eu tô sempre ansiosa, angustiada e não curto nada. Eu tô sempre buscando e não fico satisfeito com nada. Bota tudo de ruim. E depois, se eu não fosse ansiosa, como eu viveria? Coloca tudo de bom que você sentiria e viveria, coisas que você faria se não tivesse ansiedade. Aí você vai criar na sua mente consciente uma sinapse, uma conexão, ela vai olhar assim de frente, vai olhar na cara e vai perceber, olha, caramba, tem muito mais vantagens, tem muito mais ganhos e tem muito mais coisas positivas a viver se eu mergulhar no desconhecido, se eu sair desse padrão. E aí você vai ter a coragem, eu nem diria coragem, você vai ter energia, motivação e inspiração. Não vai ser mais sobre coragem em mergulhar no desconhecido, em mergulhar no novo eu, em se tornar um novo eu. Vai se tornar uma inspiração, uma motivação muito forte em deixar para trás aquele antigo eu que não te representa mais. Deixar para trás aquela versão que você viveu a maior parte da sua vida e que impediu você de realizar os seus sonhos. E assim você não vai precisar mais de coragem, você só vai ter inspiração, motivação, alegria para viver a sua nova e melhor versão. Então, essa é a maneira para você vencer a resistência em si mesmo, em si mesma. Só que essa é uma coisa que você, somente você, pode fazer por si mesmo. Ninguém pode fazer esse exercício de reflexão por você. Você tem que sentar, refletir, pensar, anotar. Ninguém pode pegar na tua mão e anotar para você. Ninguém pode entrar na tua cabeça e pensar por você. Ninguém pode entrar aí no teu corpo e refletir nos ganhos e perdas que você está tendo e manter esse padrão ruim. E nas vantagens que você vai obter quando você superar isso. E aí entra a questão da resistência dos outros, que é um assunto chato, complexo, porém simples. Você precisa também vencer a resistência de querer estar mudando os outros. Não é seu dever mudar ninguém. Existe uma parte na Bíblia, tem uma frase que me marcou muito na infância e na religião que eu vivia se falava muito isso. A salvação é individual. É uma coisa que tem uma sabedoria tão profunda que se a gente escalonar para outras áreas da nossa vida, a gente vai ver a aplicação em tudo. É a lei do livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de agir. Por mais que a gente esteja vendo a pessoa ali sofrendo, se fazendo mal, a salvação é individual. E quando eu falo salvação, já superei essa coisa de salvação para ir para o paraíso eterno. Não.
Mas é a salvação no sentido de você superar aquilo que está te fazendo mal, no sentido de você vencer o seu antigo eu, no sentido de você crescer, evoluir, seguir em frente, superar todas as suas resistências. Então, infelizmente, quando a gente olha alguém sofrendo, quando a gente olha alguém muito próximo se matando aos poucos, nessas horas a gente entra no modo do super-herói. E a gente veste a capa do herói, coloca a máscara e bota nome de super-herói e tudo. E a gente quer, de qualquer forma, superar a dor do outro. A gente quer, de qualquer forma, ajudar o outro a vencer a sua própria dor. E a gente sofre no processo, porque a gente entra dentro do que a gente chama do triângulo do drama de Karpman, onde ora você é a vítima, ora você é o vilão, ora você é o herói. E aí você fica jogando nesses papéis o tempo todo. Você vê ali a vítima, alguém sofrendo, e aí você quer ser o herói. Mas você não percebe muitas vezes que você começa a ser o chato, querendo... Não, mas você tem que buscar ajuda. Não, que isso é um vício, você não tá fazendo que... Não tá vendo que isso te faz mal. Aí, de repente, você que tá ali se achando o herói, para aquela pessoa que é a vítima, você tá fazendo o papel de vilão. E enquanto você ficar jogando nesse jogo de ora assumir o papel de vítima, ora assumir o papel de vilão ou de herói, você não consegue superar esse drama. E você fica preso nesse drama sofrendo com aquilo ali. E aí cria mais resistência que cria mais sofrimento. E aí você fica revezando nos papéis, né? Aí a pessoa não busca ajuda, aí você começa, ó céus, ó vida, eu tô sofrendo, ai, esse fulano tá me fazendo mal, essa ciclana, e aí a gente fica trocando de papéis. O segredo é sair desses papéis. Você não tem que ser herói de ninguém, você não tem que se vitimizar pelas dores e sofrimento do outro, e você não tem que tentar também entrar nesse papel de vilão querendo forçar o outro a mudar, porque vai piorar tudo. Sabe o que você pode fazer? Que a única coisa que a gente pode fazer é focar na nossa evolução, na nossa reforma íntima e ter paciência com o outro. É nos tornarmos a inspiração para que o outro mude. Tem uma frase de Gandhi que fala: seja o exemplo da mudança que você quer ver no mundo. Com frequência a gente ignora o quanto os nossos comportamentos, padrões de pensamentos está influenciando as pessoas ao nosso redor. A gente fica sempre no padrão de vítima, dentro desse fenômeno psicológico que é o triângulo do drama de Karpman. E aí você fica nesse papel de vítima, achando que, nossa, essa pessoa está me prejudicando, olha como essa pessoa está sofrendo e está me fazendo sofrer. E se ela largasse as drogas eu ficaria melhor. Se ela superasse aquilo eu ficaria mais feliz. E aí você vai delegando, você fica como vítima delegando a sua alegria, a sua paz de espírito para o outro. E aí nesse padrão você fica dentro de uma masturbação mental que não consegue sair do ciclo, assume a responsabilidade pela dor do outro, sofre com o outro, fica no drama como o outro, e essa resistência em querer ver o outro mudando de qualquer jeito e não larga esse osso de querer ver o outro mudando. E como o outro não muda, o que acontece? Você sofre. Eu sei que vai parecer duro e egoísta o que eu vou falar, mas dane-se o outro. Mas é meu filho. Eu sei, é difícil. Mas é meu marido. Eu sei, é difícil. Mas se você ficar batendo de frente, lutando, é aí que você vai ter menos impacto, e é aí que você menos vai conseguir ajudar essa pessoa, e é aí que você vai gerar mais ojeriza, raiva dessa pessoa em relação a qualquer coisa que venha de você. E aí aquilo que você mais queria, que era auxiliar o outro a mudar, é o que você está mais adiando e empurrando ao longo do tempo, é o que você está mais impedindo, porque a pessoa cria ranço. Ela cria ranço. Ela fala, não quero mais nada disso, dane-se, não quero mais tua ajuda. Que ela começa a se sentir cobrada. Eu já vivi isso e eu aprendi a duras penas. Então, como essa frase bendita, maravilhosa diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Você, sem querer,
e sem saber está causando reflexos condicionados no outro. E muitas das suas atitudes, formas de agir, está engatilhando no outro certos padrões de pensamento que lançam ela dentro de padrões de comportamento e atitudes. Que você acha que o problema é da pessoa, quando na verdade é você, sem saber, engatilhando aquilo numa pessoa. Uma mãe narcisista olha para a filha e fala: a minha filha é uma vagabunda no sentido de não trabalhar, a minha filha não quer nada com a vida, a minha filha não estuda, não faz concurso, não sei o que, bababá, e eu me mato, e eu tenho que sustentar, e eu quero que ela mude. Aí, quando a menina mostra alguma coisa, olha mãe, quero fazer curso de desenho. Aí vai a mãe narcisista controladora. Isso não dá dinheiro, isso não dá futuro, você tem que ser advogada, tem que ser médica, não sei o quê. Ah, mãe, eu quero, sei lá, fazer bolo. Tá doida, garota? Tudo que você começa, você nunca vai até o final, você não para. Olha isso. É um exemplo esdrúxulo, exagerado que eu tô dando, mas presta atenção como muitos de seus comportamentos estão influenciando outras pessoas que você quer mudar. Esse exemplo da mãe narcisista com a filha, que tá ali num ciclo de codependência e vítima de sua mãe. Tudo que ela tenta de diferente, porque ela não quer seguir o mesmo caminho que a mãe que quer ver a filha tendo a autonomia, tendo a liberdade, tendo a vida dela, controla, porque não é pelo caminho da filha, tem que ser pelo meu caminho. E se não é pelo meu caminho, não vai. E aí fica querendo ver a filha mudar, mas ao mesmo tempo, toda a tentativa que a filha tem de tentar mudar, a mãe puxa para baixo, drena a energia, é tóxica e tira toda a vontade da pessoa, daquela menina, daquela criança de viver, muitas vezes, infelizmente, levando a casos como o suicídio. Então, cuidado, não faça isso, não faça isso. Seja a mudança, ou melhor, seja o exemplo da mudança que você quer ver no mundo. Primeiro, olha o que em você está engatilhando certos padrões de pensamento, comportamentos, atitudes no outro. E comece a mudar a si mesmo. Tem uma outra frase que fala, né, do Guru Krishnamurti, um grande sábio indiano que fala: quando um desperta, 1000 despertam ao seu redor. Então, foque na sua reforma íntima, foque na sua evolução, foque no seu crescimento, foque na sua mudança. Porque ao ser o exemplo da mudança que você quer ver nos outros, por inspiração, os outros vão começar a mudar. Quando eu entendi isso, tudo na minha vida transformou. Tudo na minha vida transformou. Espero de verdade que isso tenha feito sentido para você, que essa mensagem tenha tocado seu coração, porque o caminho para superar a resistência, primeiro, em si mesmo, é olhar para os ganhos secundários e quanta coisa que você está prejudicando em si mesmo na sua vida. Do outro lado, olhar para a mudança e o que tu vai conquistar com a mudança. Sabendo que resistência nada mais é que a tentativa do nosso ego em se agarrar ao conhecido. E o conhecido para ele é isso. É esse ganho secundário, consciente ou inconsciente, e todas essas desvantagens. Se você não fizer o exercício de apresentar o seu ego ou desconhecido como algo que ele quer e novo e melhor, ele não vai superar isso. E nos outros é ter paciência. Se você quer vencer a resistência nos outros, você tem que ter paciência e fazer o trabalho e a reforma íntima em si mesmo, o autoconhecimento, a sua evolução pessoal, para que você seja o exemplo da mudança que você quer ver no outro e, por inspiração, motivar ao outro a se transformar. Essa é a melhor forma de você ajudar o outro. Gratidão à palavra pela sua atenção. E se você sente no seu coração que precisa de ferramentas para se instrumentalizar para essa evolução em qualquer área da sua vida, considere conhecer o protocolo de 21 dias da transmutação. O link está na descrição desse vídeo ou em qualquer card aqui no canto deste vídeo. Gratidão à palavra mais uma vez pela sua atenção e até mais.